A gente fica muito angustiado porque a gente vê o nosso governo federal vindo com tudo, né? Isso é muito bom. O Ministério da Cultura voltou para valorizar a cultura brasileira, a sua diversidade e os nossos produtores, artistas, agentes, fazedores de cultura. E, nesse sentido, nos angustia porque a gente precisa aproveitar bem, utilizar bem todos esses recursos, equipamentos, estruturas que estão disponíveis. Então, eu agradeço imensamente a vocês e quero agradecer muito aqui ao CAE, o CAE que começou aqui conversando com vocês, a Manu. Então, vocês vejam que nós temos duas grandes lideranças que estão no nosso mandato, que entendem muito de cultura. Eu estou aprendendo todo dia com o CAE e com a Manu, e, portanto, a minha equipe também muito envolvida, muito comprometida em todas as regiões. E desde o início do ano, eu tenho ido a Brasília, conversado diretamente com o Ministério da Cultura. E cada vez que eu volto de lá, como fomos também na Bahia, no lançamento da Lei Paulo Gustavo, né? Nós voltamos com 1 milhão de perguntas: como é que a gente faz esse negócio se multiplicar e chegar em todas as regiões para que a gente aproveite bem em Santa Catarina. Então, agradecer a minha equipe e agradecer muito, muito de coração a Carol, né, a nossa Carolina Freitas, que é catarinense, e nós temos o orgulho de tê-la em Brasília. E a Carol está cuidando do Cultura Viva, no Ministério da Cultura. Por isso que ela está aqui com a gente hoje e fará uma conversa com vocês. Então, Carol, que bom, fiquei muito feliz quando soube que tu estaria em Brasília, mais ainda no Ministério da Cultura, né? Muito bom tê-la conosco. E também é muito bom ter o Alexandre Gouveia, que é quem coordena o escritório do Ministério da Cultura em Santa Catarina, um quadro efetivo do MINC, e que dialoga muito com o mandato, né? Que está aí também responsável pela conferência, né, Caê, Manu? Tem essa tarefa também, né? Se virar nos 30. Então, o Alexandre também, muito obrigada pela parceria de sempre. E também nós temos aqui, nesta sala, o Gilson. Agradecer ao Gilson, em nome dele, representando todos os pontos de cultura em nosso estado. Então, eu apenas quero fazer essa saudação, desejar que tenhamos um ótimo encontro, o objetivo, então, dessa reunião com a Carol, o Alexandre, especialmente esses dois, é para que a gente possa se orientar e cada um e cada uma que aqui está saber exatamente o que é possível fazer para a gente ampliar os pontos de cultura, tá? Nós queremos ampliar os pontos de cultura em Santa Catarina, garantindo a sua diversidade e riqueza. Nós queremos valorizar as nossas comunidades e territórios, né? E nós queremos que a cultura, assim como a democracia, como a arte, como a cidadania, sejam os nossos orientadores em todas as nossas ações. Então, nós estamos fazendo esse encontro e também quero dizer para vocês que já encaminhamos, né, o projeto de lei da cultura viva em Santa Catarina, porque se tem Ministério da Cultura em Brasília, voltando, pensando o país, nós temos que ter, além do Cultura Viva, no âmbito nacional, nós precisamos ter projetos de lei que se transformam em lei em Santa Catarina, garantindo esse protagonismo, garantindo também essa realidade para o nosso Estado e fazendo com que o Estado enxergue os pontos de cultura que saem daquela institucionalidade. Quem sabe nesse governo ainda do presidente Lula, a gente tenha, inclusive, recursos que possam ir para os pontos de cultura
sem que necessariamente tenhamos que ter editais diretamente para os pontos de cultura. Olha como seria legal isso, né? Ter um recurso garantido anualmente para quem está aí coordenando os pontos de cultura. Então, com isso, Caê e Manu, eu me despeço de vocês, vou ficar na sala, né? Vou acertar aqui o meu celular, ficar na sala, mas deixar que a conversa role, que vocês saiam desse encontro com todas as dúvidas sanadas. E vou falar bem baixinho, mas podem usar e abusar do Caê e da Manu, que eles são muito bons. Tá bom? Da Carol, que está mais longe também, é virtual, né? E o Alexandre, que está mais perto aqui também. Tá bom? Um beijão aí para vocês. Tudo de bom. Obrigado, Lu. É isso, gente. Contem com a gente. Vocês viram que a gente tem aqui, né, com a nossa deputada, esse compromisso na construção dessa política tão linda que é o programa Cultura Viva. Então, que coisa boa, né? É isso que a gente vai caminhando. Gente, a galera já está aqui levantando as mãos. Eu vou pedir só para deixarem baixar por enquanto, que a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Então, a Carol, que está conosco, né, que está lá no Ministério da Cultura, trabalhando diretamente com a política Cultura Viva, vai fazer uma fala nesse momento. O Alexandre ainda não conseguiu entrar, porque ele está justamente numa conferência, numa pré-conferência de cultura, está aí na correria, mas se der, ele já vai estar aqui com a gente também, conosco, que é o representante aqui no escritório nacional. Então, eu passo para a Carol. Carol, boa noite, já tivesse aqui acolhida com muita alegria aqui da Lu, de todo mundo. Então, passa a palavra para a Carol, que vai compartilhar com a gente um pouco duas dinâmicas. Vocês sabem que estão rolando o edital Sérgio Manberti, trazendo essa novidade linda do Cultura Viva novamente para nós. E também tem uma outra dinâmica, que é o processo da gente, aqueles que aqui estão com tantas iniciativas, coletivos culturais, começarem um processo de cadastro para buscarem esse reconhecimento, né? Essa chancela junto ao Ministério da Cultura. Então, Carol, muito obrigado mais uma vez, companheira, bem-vinda, e está aqui contigo. Boa noite, Caê. Que bom ver vocês. Gente, que sala linda, que sala cheia. Tem mais de 150 pessoas na sala, que bacana. Bom, primeiro eu quero agradecer aí a deputada Carminati por essa iniciativa. Eu achei lindo demais, que coisa boa. Carminati, a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa está aí à frente da pauta do Cultura Viva, levando para o estado inteiro. Muito bom, Caê, muito obrigada, agradeço demais. Vendo várias pessoas aqui que já são pontos de cultura, estão na sala, e várias outras que, pelo jeito, têm interesse. É muito bom saber que Santa Catarina, então, está aí junto com a gente nesse movimento de aumentar mesmo o número de pontos de cultura, né, no Brasil, aumentar esse cadastro que a gente tem, fortalecer essa política. Bom, mais uma vez, e também boa noite a todos e todas aqui na sala, não dei meu boa noite, mas enfim, tá aí, muito bacana encontrar vocês. Eu estou em Brasília agora, o meu nome é Carolina Freitas, eu sou uma servidora da Fundação Catarinense de Cultura, muita gente me conhece de lá, né? Estou aí há 15 anos, mais um pouco, mas 15 anos na cultura, né? Passei um pouquinho pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, vocês já devem ter conhecido faz tempo, e depois para a Fundação Catarinense de Cultura. E para lá na Fundação é que eu comecei a trabalhar na gestão dos pontos de cultura, como gestora da rede Cultura Viva. Em 2009, a gente teve aí o primeiro edital Cultura Viva. Então, hoje, a Manu e o Caê conversaram comigo, Carol apresenta a Política Nacional Cultura Viva, traz para a gente o que vocês têm. Eu não estou considerando uma oficina dos editais, porque, né, nós temos lá diretorias específicas, cada diretoria trabalhou com o edital, vou trazer informações, tento responder o que vocês tiverem de dúvidas, mas eu trabalhei mais no edital de pontões mesmo, fomenta pontões de cultura. E aí eu explico um pouquinho para vocês o que é. Eu fiz uma apresentação aqui, vou tentar compartilhar, senão a gente segue sem apresentação mesmo, mas que é bom para eu poder ter... Vocês estão vendo? Opa. Foi. Sim. Está vendo, tá. Sim. Legal. Sim, estamos vendo. Obrigada. Show, tá show, Carol.
Então, Política Nacional de Cultura Viva, né, gente? Vamos entender um pouquinho como começou, quando foi que começou. Essa política, ela vem de 2004. Eu não vou poder ver vocês, porque eu vou passar os slides. Essa política, primeiro, ela começou como um programa nacional de cultura, educação e cidadania. Só você vendo o nome desse programa, a gente já consegue entender um pouquinho qual era a perspectiva disso, né? Então, sempre vincular cultura e educação e cidadania. Então, a política Cultura Viva, ela tem essa vertente que é trabalhar a perspectiva da cidadania cultural, do direito à cultura, do direito ao fazer cultura, né? Cultura Viva tem muito da criação, você tem direito à criação cultural. Então, não é só de ser um telespectador, de assistir, de ter acesso a quem faz, mas de fazer. Então, a Cultura Viva, ela vem muito isso, de reconhecer o que o território faz, o que a localidade faz de cultura, né? Então, a Cultura Viva, ela me levou, assim, para outros lugares, ela me levou, assim, para conhecer, não só a cultura, não só as linguagens artísticas, que a gente tem isso muito forte ainda, né? O nosso Conselho Estadual de Cultura, ele representa muitas linguagens artísticas, mas o Cultura Viva, ele veio muito para trazer essa perspectiva do que o Gilberto Gil, como o nosso eterno ministro da Cultura, ele fala da abrangência cultural, né? Então, a Cultura Viva vem trazer a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, a cultura da periferia, a cultura urbana, a cultura rural. Ela me levou para a saúde mental, ela me levou para a economia solidária, ela me levou para outros campos, que é o universo mesmo de uma comunidade. Então, por isso que a gente chama que a Cultura Viva é a política nacional de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura, né? Porque comunitária, né? É o que é comum a todos. Então, o que acontece na comunidade, o que acontece na região, que a gente precisa valorizar, reconhecer o que tem lá, né? E não levar algo que é diferente para lá. Claro, a gente sempre vai levar, sempre vai fazer esse universo de trocas de experiência, mas a Cultura Viva, ela tem isso de reconhecer o fazer cultural do local. Então, ela tem aí 10 anos depois de amadurecimento, ela se torna uma lei. Então, a gente tem uma lei que dá amparo legal para esses editais hoje que a gente está fazendo, com recursos aí muito altos, bem altos, bastante incentivo para a própria rede, né? Uma rede que já existe, e ele veio assim para valorizar esses fazedores, esses pontos que foram reconhecidos. Tem gente que não entende, mas por quê? Para quem já é ponto de cultura e não é mais aberto, porque tem isso de reconhecer quem está à frente disso há muitos anos, né? Quem criou junto, quem fez parte dessa construção da Lei Cultura Viva. E a Lei Cultura Viva, ela tem ela preza também pela gestão compartilhada, né? Ela tem muito a ver aí, ela consegue fazer um casamento perfeito com o Sistema Nacional de Cultura, né? Ela tem um sistema também que dá conta disso. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho. Então, ela quer fazer uma gestão compartilhada com os estados, com os municípios e com a sociedade civil. É uma construção compartilhada, participativa. Aqui eu montei um pouquinho aí para mostrar para vocês o que o sistema tem de elementos, Sistema Nacional de Cultura, que a gente chama aí que é o SUS da cultura, que ele vem aí com os elementos, né? O Plano Nacional de Cultura, um sistema de financiamento, sistema de informações e indicadores culturais, programa de formação, o órgão gestor, muita gente sabe isso de cor, mas é bom a gente voltar a falar sobre tudo isso. É muito bom, aliás, estar aqui essa oportunidade de falar sobre isso, né? Saudável, a gente falar em política consistente, de continuidade. Então, o Conselho Nacional de Cultura, a Conferência Nacional de Cultura, as comissões intergestoras tripartite que o sistema vem apresentar para a gente como elemento para a gente trabalhar e conseguir trazer todos eles e não ficar só no CPF da cultura, que parece que é o que mais forte que todo mundo sabe, mas trabalha outros elementos. E a Política Nacional Cultura Viva, ela faz isso, ela traz esses elementos, né? Então, ela quer trabalhar com os estados, os municípios, os comitês gestores, a Comissão Nacional de Pontos de Cultura, que vem e traz a representação dos pontos de cultura, dos pontos e pontões de cultura, a TEIA e o Fórum Nacional de Pontos de Cultura, né? É outro momento que tem aí um encontro
desses pontos de cultura, que sai documento, né, sai uma construção do pensamento, as demandas do que a rede pensa, o que a rede quer, ainda que isso também esteja presente no Plano Nacional de Cultura, até como uma das metas do Plano Nacional de Cultura é a gente conquistar aí 15 mil pontos de cultura, essa era a meta, né, até 2023. Enfim, com esse desmonte todo que a gente teve, a gente está nessa política aí que é a reconstrução, e estamos agora com o desafio de implementar isso tudo. E o fomento, né? O fomento, a gente tem aí 3 formas de repasse de transferência de recurso, que é o TCC, o Termo de Compromisso Cultural, isso está na Lei Cultura Viva, está na Instrução Normativa, a Bolsa Agente Cultura Viva e o Prêmio. Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, esse cadastro é através da nossa plataforma Cultura Viva, e o programa de formação, que também tem muito dos pontões de cultura fazer esse papel de formação, de mapeamento, de diagnóstico, articulação. Então, eu vejo que se casa muito, né, como é um espelho do Sistema Nacional de Cultura. O que acontece? A nossa uma plataforma, o cadastro de pontos de cultura, né? Hoje a Manu trouxe para mim que tem muito as associações e o CAE, as conversas que eles têm feito, o desafio de ser um ponto de cultura. O ser ponto de cultura, ter o certificado, ele não está vinculado à transferência de recurso, né? A gente reconhece o ponto de cultura, ele já é uma associação cultural, ou um coletivo, ou um grupo cultural, e não necessariamente vai ter a certificação, terá o repasse de recursos, isso não está vinculado, não é uma obrigatoriedade. Então, ele recebe um selo, passa a ser certificado, mas não necessariamente recebe o recurso naquele momento. O que a gente tem ainda são os editais, passa por um processo ainda de seleção, isso tudo está sendo construído. Claro que o que a gente tem como norte é isso, né? A gente ter a transferência de recurso sem precisar ter os editais, simplesmente por ter essa certificação de reconhecer essa entidade ou esse coletivo que são pontos de cultura e que fazem seus projetos, estão ativos, são reconhecidos, e poder fazer uma transferência de recursos sem ter um edital de seleção, de concorrência, que é o que a gente ainda tem. Então, aqui, ó, quem pode ser ponto de cultura? Ponto de cultura, instituição privada sem fins lucrativos, com CNPJ, grupo cultural sem CNPJ. Não necessariamente precisa ser formalizado, não precisa ter CNPJ, né? Você não precisa ter um espaço, um endereço da entidade cultural, mas vai precisar ter um endereço, sim, uma referência aonde acontece essas atividades de cultura, essas atividades culturais, né? Então, uma instituição ou um grupo com finalidade cultural, atividades que desenvolvem ações culturais nas comunidades locais e regionais. O Pontão de Cultura, o que é o Pontão? É uma instituição privada sem fins lucrativos com CNPJ. Aí, porque o Pontão de Cultura, ele vai para ser um pontão de cultura, ele obrigatoriamente vai ter vai usar o termo de compromisso cultural, que é o nosso instrumento aí de repasse de recurso, por acessar recursos mais altos, que também é bom falar sobre isso, né? Um pontão de cultura é um projeto, ele é um ponto de cultura, né? E aí a gente trabalha o pontão de cultura quando ele tem um recurso mais enfim, mais relevante para fazer uma ação cultural de maior abrangência, que é para trabalhar com a Rede Cultura Viva. Que é isso, a Rede Cultura Viva, ela tem a política cultura viva tem essa perspectiva de trabalho em rede, né? O trabalho de conexões, o trabalho de reconhecer quem são os outros pontos de cultura, o que fazem, e muito de compartilhar, troca de experiência mesmo, e fortalecer essa política.
atividades que desenvolvem atividades culturais e educativas que se destinam à mobilização, à formação, articulação, mapeamento, visando ao desenvolvimento de ações conjuntas com governos locais e entre os diferentes pontos de cultura. Aqui eu trouxe o endereço da plataforma Cultura Viva, se vocês quiserem anotar. Eu acho que eu não vou entrar na plataforma agora, porque a gente não tem tempo, mas, enfim, a nossa plataforma também está tendo alguns ajustes agora, ela teve aí vários problemas ao longo desses anos, a política cultural, essa plataforma só não saiu mesmo do ar porque temos lei, isso é que fortaleceu continuar, porque senão, provavelmente, aí o governo que a gente teve ia tirar, porque todas as ações foram suspensas, então a gente está agora novamente fazendo os ajustes necessários, muita gente teve problema para tirar certificação, para fazer o cadastro e conseguir aí finalizar a proposta, né, encaminhar o cadastro. Então, essa plataforma, ela tem a finalidade de reconhecimento do acervo histórico, lá tem muito material, é bom que vocês entrem no menu da plataforma, encontrem lá vários materiais, tem um acervo, tem questionário, fazendo uma pesquisa, mapeamento, comunicação, interação e articulação, esses são alguns componentes que dão conta aí do objetivo de termos uma plataforma, né, que é o que a gente chama aí o nosso sistema de informações da política Cultura Viva. Bom, eu aí fui até ali, a parte do cadastro, e agora eu passei para os editais, já trouxe aqui informações dos editais. Nesse momento, né, gente, a Política Nacional Cultura Viva, primeiro, ela está dentro da Secretaria de Diversidade, de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, tá? A gestão, quem faz é a Secretaria de Cidadania e Diversidade. Nós estamos com 2 editais, nós temos 3 diretorias dentro da SCDC, que é a Diretoria de Promoção da Cultura Popular e Tradicional, e da Diversidade, e a Diretoria de Diversidade Cultural e a Diretoria de Política Nacional Cultura Viva, são 3 diretorias. Então, a gente tem o edital Cultura Viva, fomenta pontões de cultura, que é o nosso edital, né? Esse eu participei, que é para pontos e pontões de cultura. Quem é ponto de cultura já certificado, quem fez o seu cadastro até o último dia 31 de agosto e foi certificado, deve ter recebido a certificação aí a partir do dia 15. A gente teve aí 15 dias para finalizar essas análises. Essas pessoas podem, essas entidades podem, aí é só para entidades com CNPJ participar do edital de pontões, tem até o dia 2 de outubro, foi lançado no dia 1º de setembro, e o edital de premiação Cultura Viva Sérgio Mamberti, que tem 4 prêmios, já vou falar um pouquinho sobre eles, um total aí de 61 milhões, né, o edital de fomento a pontões de cultura tem um investimento de 28 milhões e o edital de premiação Cultura Viva um pouco mais de 31 milhões. As inscrições vão até 2 de outubro. O que é o edital da Viva Fomenta Pontões, né? Vai investir 28 milhões em 46 iniciativas para desenvolver, difundir, acompanhar e articular atividades formativas e culturais. A intenção é dar continuidade às ações das redes de pontos de cultura e fortalecer a Política Nacional Cultura Viva, junto com o agente de Cultura Viva, comitê gestor do Pontão de Cultura, as redes territoriais, temáticas, setoriais e identitárias de pontos de cultura. Tudo isso para uma gestão compartilhada com os governos locais e nacional da política Cultura Viva. Esse agente Cultura Viva e o comitê gestor são duas estratégias desse edital muito forte, né? Aqui 46 iniciativas, né? Serão 46 pontões de cultura, 31 pontões de cultura são para pontos de cultura estaduais, vão trabalhar as redes estaduais, aí a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, eles terão 2 pontões, e o restante dos estados terão 1 pontão só.
E nós temos aí 15 pontões que vão trabalhar a abrangência nacional. Já vou passar quais são as categorias. E dentro desses pontões de cultura, eles terão aí pontões estaduais, no mínimo, contratação de 10 agentes cultura viva por cada pontão estadual, e o pontão nacional, 20 agentes cultura viva. Esses agentes cultura viva são para jovens, entre 18 e 24 anos, e os comitês gestores do pontão de cultura, cada pontão de cultura, ele vai ter que fazer parceria com mais 5 pontos de cultura. Então, o estadual, ele vai ter outros pontos de cultura de outros municípios e o pontão nacional de outras regiões. E esses pontões de cultura, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a mobilização, a articulação, mapeamento, vão fazer esse incentivo de reconhecer associações, coletivos e grupos no território e trazer para o cadastro, tentar aí a certificação Cultura Viva, né? Vão ajudar, vão trabalhar junto com o Ministério da Cultura, com os estados e os municípios. Os projetos contemplados terão como ação estruturante o agente Cultura Viva, jovens entre 18 e 24 anos, eles vão receber uma bolsa de R$900 por mês, ao todo serão 46 pontões de cultura, e os projetos são para 12 meses. Os pontões, 31 projetos para atuação nos estados e no Distrito Federal, estados da Bahia, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, serão selecionados 2 pontões em cada projeto recebe entre 400 e 700 mil, depende aí o tamanho da rede, eu sei que Santa Catarina é R$600 mil para o pontão estadual, e os projetos selecionados na Amazônia Legal receberão um acréscimo de R$50 mil. No eixo 2, são 15 projetos para essa atuação temática, setorial ou identitária. Cada projeto selecionado receberá R$800 mil, sendo eles cultura indígenas e mãe terra, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, culturas populares e tradicionais, cultura digital, comunicação e mídia livre, patrimônio e memória, linguagens artísticas, livro, leitura e literatura, gênero, diversidade e direitos humanos, acessibilidade cultural e equidade, economia da cultura, vai trabalhar com economia solidária e criativa, cultura e infância, formação e educação cultural, territórios rurais e cultura alimentar, cultura urbana, direito à cidade e juventudes, cultura, territórios de fronteira e integração latino-americana. Então, os pontos de cultura, ou que já são pontões de cultura, que tentarem a categoria, o eixo 2, para projetos temáticos, setorial e identitário, vai trabalhar aí com essas categorias. Tem temas, né? Tem identidade. Tem alguém falando? Bom, vamos lá. Aqui embaixo eu botei o endereço aí. Esses editais estão todos na plataforma Mapas da Cultura, mapas.cultura.gov.br. Você acessa esse site e encontra lá todos os editais aqui. Dos pontões e do Sérgio Manberti, já vou passar. Aqui está o e-mail, edital pontões 2023, se alguém quiser tirar dúvida. E o edital de premiação Cultura Viva, o Sérgio Manberti, que vai destinar aí 33 milhões para contemplar mais de 1.117 iniciativas culturais em 4 categorias. Prêmio Culturas Populares e Tradicionais, Mestre Lucindo, e Prêmio Culturas Indígenas, Vovó Bernaldina. O Prêmio de Culturas Populares reconhecerá a atuação de mestres e mestras dos saberes e fazeres, grupos, coletivos e instituições culturais que promovem as culturas populares e tradicionais. Prêmio Culturas Indígenas vai valorizar as iniciativas culturais que promovem e preservam as manifestações culturais indígenas em todas as regiões do Brasil. Prêmio Diversidade Cultural reconhecerá e valorizará as iniciativas e produções culturais de pessoas idosas com deficiências, LGBTQIA+, e em sofrimento psíquico.
E o Prêmio Cultura Viva, que reconhecerá e incentivará atividades culturais desenvolvidas por pontos de cultura e por grupos coletivos, instituições privadas sem fins lucrativos, que querem ser reconhecidas e certificadas com o selo Cultura Viva. Então, aqui a gente tem aí uma parte dos prêmios para quem já é ponto de cultura e a outra parte do prêmio para quem vai ser certificado, que participar e for selecionado passa a ser a ponto de cultura. Chegando ao fim, a Manu me passou algumas perguntas que algumas pessoas já tinham passado, eu posso ir respondendo, ou a gente abre o que vocês preferem. Bom, já vou ler aqui, né? Carol, fala. Eu acho que vale a pena, sim, tu já ir respondendo. Emendo, né? Que aí já também vai sanar a dúvida de outras pessoas. Depois a gente vai abrir, galera, assim, depois a gente vai, a Carol vai falar, o Alexandre já está com a gente, vai fazer uma fala depois da Carol, daí a gente vai abrir para as perguntas que não foram respondidas ainda, pode ser, pessoal, daí depois a gente vê aí quem for levantando mão, para a Carol poder seguir aí o raciocínio, e são perguntas que a gente já veio recebendo durante a articulação dessa reunião. Acho que fica legal, né, Carol? Até porque a gente já deixou o destaque, a gente já falou da última etapa do edital, que é para quem tem interesse aí de se cadastrar, né? Então, vamos lá. Então, tá bom. Deixa eu só finalizar, porque a gente também tem uma ótima notícia, que nós temos agora já aprovado um projeto de lei, já é lei agora, que tem menos de um mês, 15 dias, que foi para a Câmara dos Deputados e foi aprovado, que a Política Nacional Aldir Blanc vai repassar, já tem 10 mil... nós temos 10% da lei Aldir Blanc para a cultura viva, e isso garante aí 300 milhões anual para a Política Nacional Cultura Viva. Então, é o mínimo de 10%, a gente ainda pretende conquistar mais. O que pode ser considerado como ponto de cultura? Eu acho que já falei ali atrás, né? Então, instituições culturais com finalidade cultural, que tem CNPJ ou coletivo, ou grupos que não sejam formalizados ainda. Para ser ponto de cultura precisa ter espaço físico? Não precisa necessariamente ter um espaço físico da entidade cultural, mas para grupos e coletivos vai precisar ter, sim, uma referência onde acontecem essas atividades. Para ser ponto de cultura, precisa ter atividade de formação continuada? Precisa ter atividades continuadas de formação, não especificamente de formação, mas, enfim, atividades continuadas. Para ser ponto de cultura, precisa ter que tipo de atividade, se elas têm que ser continuadas, novamente. É isso, precisa ser continuada, sim. A gente faz isso, né? É um reconhecimento. O ponto de cultura, ele já existe. Ele não vai passar a existir só porque vai receber um recurso. Então, assim, é comprovar o portfólio, o que aquele grupo e aquele coletivo já fazem, onde atuam. Para ser ponto de cultura, precisa ter CNPJ? Não necessariamente. Para ser ponto de cultura tem que ser PJ grande, associação, pode ser MEI? Não, não pode ser MEI. A Política Nacional Cultura Viva é isso, né? Ela preza aí por vínculos associativos, não é um microempreendedor individual, né? Ao contrário, a gente sabe que tem esse desconto grande para quando é um coletivo, uma pessoa que não tem o CNPJ, um desconto na fonte quando recebe o recurso. É verdade, isso não está resolvido, mas MEI não está na lei. Quanto tempo leva para tirar o cadastro? Bom, hoje, pela instrução normativa, a SCDC tem até 90 dias para fazer a análise. Quais documentos necessários para o cadastro e qual o link? Se você colocar aí Cultura Viva, gov.br/Cultura Viva, você entra na plataforma. Os documentos, bom, hoje o que é solicitado? O portfólio, CNPJ, se quiser a certificação como ponto entidade, e se for como coletivo não precisa, né? Mas é portfólio e precisa de cartas de reconhecimento, tá? Precisa de 2 cartas de reconhecimento. Isso também a gente
está aí estudando se vai ter alteração ou não, mas por enquanto são esses os documentos. Tem também algumas fotos, enfim, entra no cadastro, inicia o cadastro, está lá os documentos que vão precisar ser solicitados, precisar ser apresentado, mas também nada demais. Tem custo para se cadastrar? Não, não tem custo, é público, gratuito. E é isso. Por enquanto, obrigada, Caê, obrigada a todas as pessoas, não sei quanto tempo eu fiquei aqui. Show, Carol, obrigado. Daqui a pouco a Carol volta, tá? A gente vai ter aqui algumas pessoas que levantaram as mãos para fazer as perguntas. Brigadão, Carol. A gente já começou aqui as sementes para novos pontos, então, novamente, saudar aqui em nome do Gilson, do Nelson, Cristiano. Você tem uma galera aqui de Ponte de Cultura, que eu já vi alguns por aqui, não estou conseguindo ver todo mundo, mas, mais uma vez, obrigado. Vocês já viram que nós temos aqui uma galera que já tem uma jornada linda na Teia de Santa Catarina, né? Então, com certeza, serão pontos de apoio para futuros pontos aí que vão entrar nessa jornada. Agradecer aqui a Camila, também representando o mandato da vereadora Carla Aires, que também está aí com a gente buscando esse processo também de fortalecimento da cultura viva. Gente, tem aqui um recadinho, a Alexandre já está na sala, já vou passar para o Alexandre antes da gente abrir para as perguntas. A Manu, ou a Emanuele, como aparece para vocês aqui o nominho dela, a gente chama ela carinhosamente de Manu, deixou aqui um linkzinho, que é uma lista de presença, onde depois, com o cadastro de vocês, a gente vai encaminhar um pouco desse conteúdo que a Carol trouxe, tá? Então, assim, é uma forma também da gente encaminhar o conteúdo para vocês com bastante segurança e também abrir e fortalecer os canais de construção por meio das dúvidas que forem aparecendo. Então, combinado, tem um linkzinho ali, se puderem responder, a gente fica agradecido. Tem algumas perguntas que já estão vindo no chat. Alexandre, vou passar para o Alexandre fazer aqui uma fala também, uma saudação para quem ainda não conhece esse nosso grande companheiro. O Alexandre é também do Ministério da Cultura, mas a Carol foi para Brasília e ele veio aqui para Santa Catarina, né? Ele está aqui conosco no escritório do MINC Santa Catarina, servidor de carreira. Então, passar para ele aqui fazer uma saudação. Ele que vem também, gente, da política cultura viva, também atuou em pontos de cultura, tem uma longa jornada. Alexandre, está por aí? Fica aquele silêncio assim na sala. Deixa eu só ver aqui, daqui a pouco só se ele caiu a conexão do Alexandre. Eu acho que ele caiu, acabou de ver a mensagem, mas daqui a pouco ele está vindo de novo. Aproveito para cumprimentar todo mundo. Não, eu estou vendo aqui, acho que o microfone dele está aberto. Estou vendo que está aqui Alexandre Gouveia. Enquanto isso, Carol, só vou te pedir um favor. Tá aqui. Depois que eu me passa o e-mail do Fale Conosco, do cadastro, que tem algumas pessoas perguntando. Jóia, então só vamos voltar aqui, Alexandre está conectado com a gente, que ele está na rua, para ele poder fazer uma saudação. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Alexandre. Oi, gente, prazer estar com vocês. Eu estou aqui na Lagoa do Peri, tem um parque aqui, eu esqueci o nome. A gente está fazendo a pré-conferência da região sul de Florianópolis. E eu estou com a equipe aqui da Franklin Cascais, dei uma fugidinha para dar um alô para vocês. Na verdade, assim, trazer um grande abraço, né, e dizer que nós precisamos ampliar a nossa rede Cultura Viva em Santa Catarina. Eu dizia a Rede Catarina dos pontos de cultura. Lembrar que nós trouxemos, né, o companheiro João Pontes, que está trabalhando ali junto com a Carol, em Brasília, e que ele se surpreendeu, porque nas duas atividades que nós fizemos aqui, 2 meses atrás, muitas organizações novas, é isso que nós precisamos. Eu vi que a Carol apresentou no detalhe a Política Nacional de Cultura Viva, que é a política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura, e é fundamental que a gente faça com que todas as entidades, organizações, grupos, coletivos que estão atuando, eles entrem para a rede. Nós precisamos ampliar nossa rede. Esse montante de recursos que virá com o Aldir Blanc, também como a Carol colocou bem, será o mínimo de 10%, né? E nós temos que brigar para aumentar. É para isso, é para fomentar ações nas comunidades, nos territórios. Então, nós temos a possibilidade de fazer crescer esse movimento cultural comunitário para todos os espaços. Nós vamos precisar discutir, e aí tem que reconhecer a importância da iniciativa da deputada Luciane Carminati,
de colocar a Lei Cultura Viva estadual, porque nós precisamos manter uma característica que é única de Santa Catarina, uma rede descentralizada, né? É importante que tenha as entidades, os grupos e os coletivos da capital e da região litorânea contemplados, mas nós precisamos garantir que em cada micro-região de Santa Catarina nós tenhamos uma rede articulada, porque não adianta também só ter um ponto de cultura lá numa região X mais distante, né? Ele tem que ter interlocutores próximos, tem que ter um conjunto de outros atores, porque senão a gente, né, deixa de ser rede. A rede é isso, são pontos interligados. E é nesse sentido assim que o Ministério vem, inclusive, reconhecer o esforço que a rede de Santa Catarina tem feito. Eu não estou vendo todo mundo, eu sei que tem mais de 140 pessoas aqui, mas as pessoas que estão puxando a rede estadual, né, as organizações mais antigas que já estão trabalhando, estão fazendo esse esforço de ampliar, e é isso. Quando as pessoas me perguntam, eu digo, vai lá e faz a autodeclaração, entra na plataforma, pesquisa Rede Cultura Viva que vai aparecer, né? Consegue a certificação para se qualificar mais para participar da disputa desses recursos. Não se trata só da disputa dos recursos, mas a disputa dos recursos ela é fundamental para que essas entidades que trabalham com as nossas populações, né? População indígena, população negra, quilombola, mulheres, LGBT, as manifestações culturais populares das mais diversas naturezas, sejam contempladas com os recursos que virão para o desenvolvimento dessas ações. Então, esse é o momento da gente se preparar, se articular, entender que eu não sei se já foi dito, me desculpem se eu estiver me repetindo, mas que se nós já tivermos 60, 70 pontos, nós precisamos mais que dobrar esse número, né? E é isso, através de atividades como essa que vai propagando, né, essa notícia, nós precisamos ampliar. Às vezes a gente sabe que o pessoal briga muito por recurso, tal, e eu digo sempre, tenho dito, que nesse caso do Cultura Viva, mais é mais. Então, quanto mais organizações nós tivermos, mais qualificados nós nos tornamos para disputar esses recursos e fazer com que o Cultura Viva volte a ser forte, cresça, né, e supere todas os seus marcos históricos do passado, que são importantes, mas nós temos que olhar para frente e o futuro está nas nossas mãos. Vou pedir desculpa para vocês, eu vou depois voltar ali para a conferência, eu dei uma fugidinha, mas, assim, que prazer em ver esse momento estar acontecendo, um grande abraço, parabéns para todo mundo que está aí na liderança, principalmente a deputada Luciane Carminati, que tomou essa iniciativa, que é autora junto com o Marquito, né, do projeto de lei, e outros deputados também, tem o Padre Pedro, enfim, mas esse esforço aí de um setor que enxerga a importância da cultura popular para o desenvolvimento, inclusive econômico, do nosso estado, da nossa gente. Um beijo, gente. Beijo, Alexandre. Obrigado, companheiro. Você que está aí na lida também. Obrigado pela fugidinha aí. Um abraço para todo mundo. É importante o Alexandre estar lá numa etapa da pré-conferência municipal de cultura. É importante que cada uma veja aí na sua cidade como é que está a sua conferência municipal de cultura, gente, porque é um momento bem importante. Então, obrigado, Alexandre, por estar aqui com a gente. Galera, então, assim, nós já temos com as inscrições, nós vamos aqui começar a abrir para as perguntas, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente pode ir colocando, assim, de repente, blocos de 3, vou seguir essa ordem, para a Carol ir podendo tirar as dúvidas. Informações, como a Alexandre e a Carol já falaram, do projeto de lei Cultura Viva. Aqui no Cultura Viva, a gente trabalha sempre em rede. O projeto de lei que está tramitando na Assembleia é uma articulação dessa galera que já constrói a rede dos pontos de Santa Catarina, junto com os mandatos da deputada Luciane Carminati, deputado Padre Pedro, deputado Marquito, que assinam esse projeto. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, e será uma grande luta de todo esse coletivo do Cultura Viva para que a gente tenha aprovado esse projeto. Então, feitos esses informes, bora para as perguntas, eu vou seguir aqui a lista. Pode ser? Então, a gente começa. Eu sugiro o seguinte, cada pessoa fale o seu nome,
o seu coletivo e a sua cidade, tá? Só para a gente cada vez te conhecendo, estreitando um pouquinho mais, ser bem objetivo na pergunta, gente, de preferência, que já só vai dar 9 horas da noite, é uma perguntinha de 1 minuto, para a Carol poder responder. Aê, vamos fazer assim, 5 perguntas, aí eu respondo, porque 5 senão perguntas. eu Perfeito. acabo me perdendo. Obrigada. Show. E, gente, vamos pedir assim, ó, se de repente algum colega, uma colega já fez uma pergunta que se você se sentiu contemplada, abre mão, porque a gente tem uma listinha aqui, já estamos com 17, vamos chegar no máximo em 20 pessoas, senão a gente vai muito longe, não vai dar conta. Pode ser? Se eu me sentir contemplada, eu já abro mão da pergunta. Começando com a Graziela Maciel. Graziela. Oi, boa noite, pessoal. Eu não vou abrir minha câmera porque o sinal fica ruim e eu tô feia, já tá tarde, eu já tô descompensada. Então, eu sou Graziela Maciel, de Garopaba, e o nosso projeto é Raiz Centro Cultural. É um centro cultural, talvez a Carol lembre, o Rodrigo já conversou contigo lá em Brasília, o Rodrigo já conversou com toda a equipe da Lu, já tucanou todo mundo. Eu estou com algumas dúvidas, são 3 perguntas, eu vou tentar fazer bem rápido para não tomar tempo demais. Essas cartas de reconhecimento que a gente precisa anexar para cadastrar o ponto de cultura, quem emite essas cartas? De onde elas vêm? A gente precisa ter tempo de CNPJ para cadastrar enquanto entidade, porque o Raiz é um projeto bem novo, iniciou esse ano, e o nosso CNPJ tem menos de 6 meses. Isso interfere, prejudica, podemos seguir mesmo assim. E a gente está finalizando o cadastro como ponto de cultura, não terminamos ainda porque falta essa dúvida das cartas. Dá tempo da gente se inscrever para o edital do Sérgio Mamberti ou já perdemos essa data? Porque eu ouvi ela falar que tem 90 dias para dar retorno do cadastro, né? Então, eu queria saber se ainda temos essa possibilidade. E, última pergunta, são 4. Se a gente não puder se inscrever como CNPJ, por conta do tempo, né, que existe há pouco tempo, podemos fazer isso enquanto pessoa física? E aí, como é que a gente justifica, como é que a gente argumenta? Porque o Raiz é mantido por uma associação. E a gente gostaria muito de se inscrever, então a questão principal é sobre o CNPJ. É isso. Obrigada, pessoal. Tá joia. Joia, obrigado, Graziela. Jadson. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí, parabenizar a todos pela iniciativa, principalmente a deputada Luciana Caminati, que mora no meu coração. E a minha pergunta é sobre... É que eu tenho um estúdio onde eu dou aulas de música, faço gravações e pretenderia ampliar o estúdio para produção de podcasts e outras coisas do tipo. Isso se encaixaria de algum modo nesses pontos ou não? Beleza. Vamos lá, então, Yara Utila Nunes Costa. Boa noite, estão me ouvindo? Eu sou Yara, sou aqui de Criciúma, e eu estou aqui na condição de integrante da diretoria do Clube Negro União Operária. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas gostaria de fazer um comentário. A estrutura racista do país de Santa Catarina exclui os clubes negros. E nós estamos com clubes negros com mais de 100 anos de história, clubes negros fechados, porque a cultura de Santa Catarina e a cultura desse país não olha e não vê os clubes negros. Então, nós temos um clube aqui em Criciúma, 2 clubes de Criciúma. Um que completa o nosso, que fez 86 anos de história. 86 anos de história, de luta, de resistência e cultura. Então, o pensar para esses programas, para esses projetos, o pensar nos clubes negros. Estamos com clubes negros de Santa Catarina sem telhado. É preciso chegar mais próximo desses clubes, é preciso pensar nesses clubes, porque a história da população negra de Santa Catarina está sendo esquecida. Então, aqui eu trago o meu descontentamento, o meu sentimento de
de indignação e de preocupação com a cultura negra de Santa Catarina e o desrespeito, e tem que pensar em que momento, em que medida estão sendo pensados os clubes negros de Santa Catarina e do país. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado, Yara. Está no espaço, porque aqui a construção, essa tua contribuição ela é fundamental na construção do Cultura Viva, foi pum, no ponto. Obrigadão. Liberto. Boa noite, gente. A minha pergunta tem... Estão ouvindo? Sim, né? Tudo certo. Beleza, eu sou Liberto, represento o grupo Encantados Contadores de História, que é de Tubarão. O grupo existe desde 2005. Eu entrei no grupo faz não muito tempo, mas o grupo tem uma trajetória longa, não está constituído como CNPJ. A minha dúvida tem a ver com o site ali, porque eu tinha tentado cadastrar, já tem alguns sites que eu estou tendo dificuldade, né? O site da Ancine, o site do Cultura Viva, é aquele id. É esse, né? id.cultura, certo? Então, esse site já faz um tempinho, faz uns 2 meses que eu tentei realizar o cadastro ali, eu não consegui até então, eu não consigo avançar. Aí eu não sei se eu que estou meio analfabete aqui, posso estar me equivocando alguma coisa, ou se alguém conseguiu realizar esse cadastro durante esse período aí de repente é um analfabetismo digital meu, ou se não, de repente pedir para o técnico dar uma editada, uma agilizada, sei como chamaria isso, né? Dá um confere nisso. Beleza? Obrigado. Valeu, Liberto. Então, nós vamos para a quinta pergunta, daí a gente fecha essa rodada para a Carol responder, e daí a gente abre aqui, enquanto a Carol responde, por favor, as últimas inscrições, porque senão a gente vai longe aqui e não consegue sanar tudo, combinado? Então, Clair, a quinta pessoa é a Clair para perguntar, e a Carol poder fazer as primeiras respostas. Clair, tem que abrir o microfone aí para nós. Aqui, Clair. Acho que deu problema, acho que a Clair travou. Vamos fazer o seguinte, Carol, de repente a gente vai respondendo e a gente volta com a Clair no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Daqui a pouco a gente fala com a dona Clair. Posso só pedir um minutinho rápido? Claro. Queria reforçar para a galera que, para a gente poder, se não der tempo de responder todo mundo, a gente vai enviar todas as respostas que a Carol já fez e também o material que ela mandou, além de novidades sobre os pontos de cultura, só que aí vocês precisam preencher o e-mail ali na lista de presença para a gente conseguir entrar em contato. Quem não tiver e-mail pode ser celular, tá? Então lembrem de responder ali no chat. Obrigada. Vamos ver se a gente consegue fazer dessa reunião hoje. Quem daqui vai fazer cadastro e vai conseguir a certificação? Eu acho bacana a gente depois tentar fazer iniciar esse processo e depois ver o que deu certo, né, gente? Acompanhar mesmo. Tem aí o grupo dos pontos de cultura, rede de Santa Catarina, enfim, tem lá o grupo do WhatsApp, depois a gente entra, já faz uma confusão lá. Tá, bom, olha só. A pergunta da Graziella, carta de reconhecimento. A carta de reconhecimento, ela pode ser de uma instituição pública ou de uma instituição privada. Enfim, isso nem está na instrução normativa, sabe? Isso pode ser revisto. Não sei se a gente vai continuar solicitando essa carta de reconhecimento, porque se já tem um portfólio, não necessariamente precisa ter cartas de reconhecimento de uma outra pessoa, né? Mas, enfim, isso por enquanto, está precisando dessa carta de reconhecimento, que, inclusive, o site está dando problema, o portal, e às vezes as cartas não estão lá. Enfim, são os nossos desafios. A tal da reconstrução não está fácil, gente, não é fácil, mas a gente vai conseguir. Todo mundo junto, união e reconstrução, a gente consegue. Mas é isso, tá, Graziella? A carta de reconhecimento de uma instituição, uma entidade privada e uma entidade pública, pode ser. Tempo de CNPJ, precisa comprovar o tempo de CNPJ, sim, de 2 anos, está pedindo de 3 anos, na verdade, né, de 3 anos de CNPJ, mas
para participar dos editais, tem lá a pessoa física, então vocês conseguem, no edital do Sérgio Manberti, tem para pessoas, para grupos e coletivos. Então, se vocês já têm aí uma caminhada, atividades que comprovem, tendo uma representação através de um CPF para não perder a possibilidade de participar como um grupo ou um coletivo. E dá, bom, Sérgio Manberti até dia 2 de outubro, dá tempo. São essas as perguntas dela. Do Jadson, a Carminati também mora no meu coração, Jadson, não só no seu. Ela é demais, acompanho o trabalho da Carminati há muitos anos, educação e cultura, nossa, e economia solidária, né, que ela também está à frente, enfim, é uma lutadora com a gente. Ampliar o estúdio, podcast, bom, então você trabalha com comunicação, é isso? Enfim, Cultura Viva, ele não tem, assim, qual a área, qual o setor específico, ou deixa algum setor cultural de fora. Ao contrário, é a abrangência mesmo. Mas é isso, comprovar que é uma atividade comunitária, né? Se você tem aí um estúdio, uma produtora que já deixou de ser comunitário, perdeu essa característica e, assim, movimenta recursos e, enfim, também não quer fazer um trabalho na comunidade que você está inserido, aí você perde as características da política Cultura Viva. Porque é isso, trabalhar em rede, estar junto. Cultura Viva pede isso. Mas, por enquanto, eu não vi nada que exclua, ao contrário. Tem aí um edital para agora, o edital tem aí cultura digital, mídia livre, enfim, não sei se tem muito a ver também, eu acho que não, mas me veio agora. Isso. A Yara, Clubes Negros em Criciúma, eu ouvi que tem 86 anos. Bom, Yara, eu acho que você poderia fazer parte da nossa rede, vir trabalhar com a gente, estar junto da Rede Cultura Viva, acho que tem muito a ver, Cultura Viva é um movimento, e tem isso mesmo, de estar junto na resistência, por isso que esses editais agora estão na rua, teve muita resistência esses últimos anos, a Rede Cultura Viva Nacional teve junto com a gente nesses anos aí de desmonte, muito bacana, eu acho que agora sim, Santa Catarina tem que rever muita coisa, né? Eu falo da gestão mesmo pública. O Liberto, problema com o site com ID Cultura Viva. Se você puder mandar um e-mail para culturaviva@cultura.gov.br, se for para a plataforma Cultura Viva, se você está pretendendo fazer a certificação, é esse o e-mail. A Manu me pediu, é culturaviva@cultura.gov.br. E aí a gente tenta ver o que tem, às vezes tentou com o mesmo CPF, diferentes e-mails, e aí a plataforma está travando, pode ser alguma coisa assim, a gente, enfim, vamos tentar achar lá através das tuas informações. É isso, eram essas as perguntas. É Cultura Viva, estão pedindo para repetir. Cultura.gov.br. Esse é a geral do cadastro, tudo Show. que Cultura Viva é lá. Isso, Manu, culturaviva@cultura.gov.br. É isso aí, a gente vai se apoiando, porque Cultura Viva trabalha em rede, nós somos uma teia, então é completamente colaborativo. Esse é o espírito de entrar no Cultura Viva. É comunidade, é colaboração, e assim a gente vai. Gente, a gente vai fazer mais 5 perguntinhas, então assim, ó, a Filomena está com uma última inscrita, tá? Então, que a gente está aí com o adiantado da hora, você tem bastante gente inscrita, que tem mais 13, 14 pessoas, então, certo? Mas se tiver mais dúvidas, vai jogando no chat, que a gente vai responder depois nos formulários, tudo isso a gente vai continuar esse trabalho de construção, a gente não encerra aqui hoje, tá? A Cleia, né, ela tinha caído, acho que deu problema com o áudio dela, ela caiu da outra vez, então eu vou recomeçar com ela. Tá por aí. A Clair, desculpe. Obrigado, Carol. A Clair, eu acho que tinha travado o áudio dela. Vamos recomeçar com ela? Tá por aí, Clair? Sim. Boa noite. Desculpa, tá? Meu nome é Clair, sou coordenadora do Ponto de Cultura Açor Sul Catarinense de Sombrio. Que legal. Mesmo com todas as questões que tivemos com a cultura, né, com o desmonte, como diz a Carol, muito bom ter a Carol
lá em Brasília, é muito bom ter o Alexandre de volta. Gostei de te ver, Gilson. E somos velhos parceiros. Então, o grupo continua ativo, né? Sempre a gente tem uma parceria com a Prefeitura Municipal, desde então, desde que foi instalado o ponto. A minha dúvida é, eu já estou com a minha proposta lá no Cultura Viva como prêmio de ponto de cultura quase finalizada. Só que quando eu tento salvar cada texto que eu vou colocando, cada justificativa, ele não salva, ele diz que eu tenho que concluir. Vai ser assim toda, então, quando eu vou precisar colocar todos os anexos para depois salvar, é isso? Porque não é assim nos outros, aí essa é a minha dúvida. Sou meio analfabeta, de repente, né? Não, mas eu estou tentando e não consigo. Agora eu não sei te responder, dona Clair, se dá para fazer o cadastro, se salva sem estar finalizado. É lá no, lá no projeto de premiação do ponto de cultura, tá? Eu preenchi todo. Não, aí você pode. Não, aí você não precisa finalizar. Mas quando eu boto lá para salvar, ele não salva, Carol. Vou tentar de novo. Hoje eu nem abri, porque ontem já fiquei irritada. Tu mandou o selo para mim, obrigada, né? E aí eu estou finalizando o portfólio e com as atividades que a gente teve o ano passado e esse ano. Então, colocando mais fotos, mais coisas. E aí amanhã pretendo tirar algumas fotos também de umas oficinas. Hoje eu não fui no ponto, amanhã a gente tem bastante atividade lá. Era isso. Vamos ver amanhã, então, dona Clair, a senhora faz contato comigo, a senhora tem meu contato ali, eu tiro essa dúvida, tá? Tá bom, era isso. Mas parabéns, tá bom, obrigada, né? Tá muito boa a reunião. Olha, estou aqui sentado na sala, ouvindo a todos. Tá? Obrigado, dona Clair. Então, vamos lá, gente. Se mais alguém, assim, tiver mais alguma inscrição, vamos fazendo para a gente poder, né, ir construindo. Então, Ana Clara. Olá, boa noite. Eu pertenço ao Instituto Porto Cênico de Itajaí, Santa Catarina, Vale do Itajaí. O Porto Cênico, ele existe há 19 anos. Ele, de grupo, se tornou associação e agora é um instituto. Nesse período, a atividade mais continuada é o ensino de teatro, seguida de publicação. Essa é a rede que a gente faz. Através da revista Porto Cênico, a gente tenta veicular e publicar as pesquisas em artes cênicas. E agora a gente está também começando, faz 2 anos, começamos em 2022, pesquisa para criação de metodologia de ensino para pessoas com deficiência, metodologia de ensino de teatro, criação de produtos culturais para artes visuais. E esse tipo de coisa é considerado a rede necessária para se tornar um ponto de cultura? A gente, por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito de fazer é ampliar esse nosso trabalho de acessibilidade para fazer um mapeamento do Estado de todas as outras iniciativas relacionadas à pesquisa metodológica para produtos acessíveis, produtos culturais acessíveis, que nem exposição, teatro, artesanato, qualquer linguagem. Entrar com uma proposta desse tipo se adequa ao edital dos pontões? A gente tem que fazer uma proposta que crie uma coletividade, que crie uma rede com outros municípios, é isso? Tá certo, já vou responder a tua pergunta, né? Claro, aguardar mais quantas perguntas? Tem mais 4 perguntas. Tá certo. Então, gente, assim, ó, na próxima, agora o João França vai fazer a pergunta dele. Na pergunta do João, a gente vai encerrando as inscrições, combinado, galera? Então, assim, quem quiser aí, vai lá. João. Boa noite a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Dá para ouvir tranquilo? É que eu estou na internet aqui da escola e às vezes ela fica ruim. Mas, eu me chamo João, né? Sou uma semente de rebeldia desse projeto dos pontos de cultura, tá? Quando eu tinha 10 anos, em 2010 ali,
Eu comecei dentro do Ponto de Cultura Uitinga Pé de Passagem, aqui na cidade de Joinville, aqui na Morabe, né? Durante muito tempo aprendi a minha trajetória cultural dentro do Ponto de Cultura, e agora, né, na maioridade, vamos dizer assim, a gente segue os nossos passos e vai semeando outras rebeldias, certo? E aí, em 2020, eu entro numa casa de candomblé, na qual existe uma associação que é a CAIA, na qual eu estou presidente, né, da casa. A casa chama Associação Casa de Cultura Inzódio de Niquisnizaze. E aí a gente vê os reflexos, né, que a Dona Yara traz, do racismo estrutural e do racismo escancarado, né, dentro de Santa Catarina. E aí a minha pergunta, ela vai nesse sentido, assim, porque a gente passou por um luto, né, durante um tempo, que era da antiga presidente, e a gente não teve atividades culturais acontecendo na casa. Quando eu pego e assumo esse espaço, a gente vê diversos problemas de documentação, e aí eu corro atrás, tento ver, aí começa a pandemia, 2020, 2021, 2022, aquele sufoco. E a minha pergunta seria, nesse caso, pela nossa construção de saberes, sabores e fazeres, né, por sermos comunidade tradicional, a identidade religiosa ou a religiosidade, ela serviria como um relatório de atividades, porque uma das coisas que me impediu de receber o certificado é por conta do relatório de atividades incompletas, e a gente tinha uma dúvida muito forte se as nossas atividades religiosas, por exemplo, as quizombas para caboclo, as quizombas de matamba, a festa de matamba, que são festas abertas, né, onde a gente convida a comunidade do entorno para participar, onde a gente serve a comida, né, aprende e compartilha os nossos fazeres, sabores e saberes, né, se isso poderia entrar como um relatório dentro do relatório de atividades, né, porque a gente tem muito essa dúvida, né, até onde é a religião, ou até onde vai entre essas atividades culturais. Entre essas atividades culturais a gente desenvolveu outras, mas são muito pontuais, sabe, e aí a minha dúvida seria dentro desse sentido, e eu gostaria só de deixar mais um alerta, assim, que a gente participou, né, eu participei presencialmente dos Teias Catarinas, e é bem complicado do Santa Catarina mesmo, porque eu lembro que no tempo do golpe que a Dilma sofreu lá atrás, a gente avisou, falou, reforçou, e muitos pontos de cultura, muitos ponteiros, muitos desses espaços que provavelmente também estão hoje aqui, eram a favor do golpe, e a gente se mostrando contra, e aconteceu, todos os montes aconteceu. Então não adianta a gente estar fazendo essa reunião, não adianta a gente estar falando, que bom que voltou, se a gente continua compactuando com fascista, gente. Não adianta a gente correr atrás, não adianta a gente fazer o que a gente está fazendo, se a gente compactua com as atitudes do governo anterior, e se a gente não se posiciona politicamente, porque o projeto de Pontos de Cultura é um projeto político, sim, um projeto político de esquerda, de bem viver, e dos nossos saberes e fazeres que não podem ser apagados, como estão acontecendo com os clubes negros, certo? Só queria deixar esse recado, porque a fala da Yara, salvo engano, ela me ativou isso dentro do meu coração, e como semente de rebeldia desse projeto maravilhoso, esse projeto de não encantar alienante, mas o encantar libertador, porque isso a gente está falando aqui de liberdade, ele é de extrema importância, que a gente se posicione sim politicamente com as coisas que estão acontecendo, certo? Mas a minha pergunta ali ficou registrada e é mais pontual. Obrigado, gente, e é nóis. Obrigado, João. Nelson Mota, salve, Baiacu de alguém. Aniversariante da semana. Boa noite a todos e todas aí. Sejam todos bem-vindos, né, à Rede de Ponto de Cultura. Espero que todos que estão aqui reproduzam esse debate, né, um debate muito importante. Aí, parabéns ao mandato da deputada Karinati, que está sempre a nossa parceirona aí no debate da cultura e da cultura viva. Que vocês se cadastrem, que se tornem pontos de cultura, porque a rede de ponto de cultura precisa de vocês. A rede, isso um pouco que o menino falou aí é verdade, né? A nossa rede, nós já tivemos ela muito ativa, já fizemos teias maravilhosas, e a nossa rede está muito desmobilizada e muito desarticulada a nível do Estado. São poucos e poucas pessoas que participam das atividades
da nossa rede, de Ponto de Cultura, enfim, que faz os debates. Então, entrem, se cadastrem, participem dos editais e participe das nossas atividades, das nossas conversas. Nós temos um grupo de WhatsApp chamado Pontos SC, lá vai todas as informações que a gente tem sobre Ponto de Cultura vão lá, né, João? João apesar de jovem, é militante das antigas aí do Cultura Viva, já participamos das teias juntos. Então, primeiro essa chamada, façam isso, se tiver dúvida, aciona a Carol, aciona o Mink, que dá para resolver tudo, né? E fazer uma chamada aqui, principalmente agora, para as conferências municipais e estadual de cultura. As conferências estão sendo disputadas no Brasil inteiro por este setor aí que o João falou, que representa o atraso, que representa quem quis assassinar e acabar com a cultura. Eles estão disputando os espaços nas conferências, nos municípios, no estado, e vão disputar nacionalmente. Então, eu pedi fazer um apelo aqui para vocês entrar em contato com seus municípios, se não tiver conferência lá, puxar a conferência, fazer a conferência, participar, eleger delegados, para a gente defender essa política nossa do MINC que voltou. O Lula voltou e a política, e a política do Ministério da Cultura voltou e a cultura voltou para o país. Então, se nós vamos disputar a conferência, nós não vamos ter a continuidade disso nos próximos 4 anos e depois da continuidade. É isso aí, um abraço a todos e todas. Valeu, Nelson, obrigado. Galera, a gente vai também depois, a gente compartilha o link do grupo também, nos materiais que a gente vai encaminhar. Temos mais 2 perguntas para a Carol poder responder. Fernando Góes. Fernando? Tá aí. Opa, boa noite, tudo bom? Não estava conseguindo abrir o microfone aqui. Não, gente, eu era do Paraná, estou há 4 anos aqui, né? Sou um agente cultural, já participei do Cultura Viva Nacional lá, e estou agora junto com o Instituto Pitangueiras aqui, que é um instituto, né, que tem atividades continuadas e tal, mas que, do ponto de vista cultural, agora a coisa está começando a ser um pouco mais fomentada. E eu queria dizer assim, como alguém que está conhecendo o contexto de Santa Catarina, essa coisa dos clubes negros foi uma coisa que me chamou muita atenção aqui, é uma coisa que eu, né, pelo que eu conheço do contexto brasileiro, cultural e tal, existia em muitos lugares e já não existe mais, e Santa Catarina, talvez por ser um lugar onde o racismo, né, estruturado está mais forte e continua funcionando, talvez essa resistência tenha permanecido por mais tempo. Então, quando eu vi sair, já vi que tinha um em Joinville, vi que tinha em outros lugares. Isso para mim foi a pérola, assim, foi o que eu vi em Santa Catarina, assim. Então eu queria reforçar a solicitação da companheira aí que se manifestou, né, e dizer que sim, é preciso dar uma atenção especial, porque o que a gente tem aí é ouro, né? Esse pessoal, esses grupos resistindo há tanto tempo, a gente precisa dar um jeito de valorizar, de reconhecer, de dar uma atenção especial para isso, tá? E no mais, assim, me desejem boa sorte, que eu estou aqui, vou investir todo o meu potencial aqui na cultura da cidade. A gente tem problemas seríssimos aqui, a gente não tem conferência, a gente não tem conselho, a gente não tem edital, não tem chamamento, mas me parece até agora que, de alguma maneira, a verba chega, então, nosso caso aqui é bem complicado. Boa sorte para todo mundo e muito obrigado pelo espaço de fala aqui. Valeu, Fernando, cola junto e vem com a gente. Então, vou passar para a Cecília, depois da Cecília, então a Carol vai para as respostas. Daí, quem já fez pergunta, peço para ir baixando as mãozinhas para poder controlar aqui as inscrições. Então, o Nelson, o Fernando. E agora, então, Cecília, sua pergunta. Oi, boa noite. Eu sou aqui do extremo oeste de Santa Catarina. Quero agradecer imensamente a deputada Caiminati, que proporcionou esse momento. Dizer assim que nós estamos, talvez, bem no início de uma caminhada. Nós temos um projeto aqui com os estrangeiros, com os venezuelanos, e na nossa região já tem mais de 4.000, e entre eles nós temos muitos músicos, e a proposta é envolver aqueles que estão à margem da sociedade, né? Nós temos problemas seríssimos aqui com relação ao próprio preconceito, né, de recebê-los. Hoje as agroindústrias estão absorvendo o trabalho deles, mas nós temos que também fazer um trabalho de inclusão, e ali entra o projeto de música,
nós temos aqui músicos que, só para vocês terem uma ideia, um que era maestro de um concerto, a primeira orquestra de indígenas da Venezuela, foi ele que criou. E ele está querendo incluir também, porque aqui também tem vários indígenas que estão aqui na nossa região, de também incluir nesse projeto, além de incluir não só os estrangeiros, mas nós temos aqui uma orquestra de violões já há muito tempo, mas a gente gostaria de ver, assim, como é que teria a possibilidade de conseguir alguns recursos para trabalhar, então, nesse projeto de inclusão musical. Temos pessoas incríveis, de conhecimento fantástico, mas que, na realidade, precisam de alguma ajuda para, então, constituir esse grupo, né, esses grupos, e a gente não sabe aonde pedir ajuda, né? Tá certo? Obrigado, Cecília. Então, gente, a gente vai passar para a Carol responder esses blocos. Nós encerramos as inscrições aqui com o Anderson, tá? Devido ao adiantado da hora, senão todo mundo cansa, a galera começa a dispersar. Então, vamos lá, Carol. Oi. Eu vou começar pela Ana Clara. Opa, o que aconteceu aí? Acho que alguém botou alguma apresentação aqui, gente. Janice, acho que clicou alguma coisa erradinha aí, Janice. Se puder desfazer. Bom, vou falando aqui, a Ana Clara do Porto Cênico, se pode ser um ponto de cultura. Eu entendi que são várias iniciativas e tem também a parte que tem mais, talvez, uma parte educativa, né, Ana Clara? Bom, enfim, se vocês têm um estatuto social que tem uma finalidade cultural nesse estatuto social, manda o seu portfólio. Eu não consigo afirmar agora, nem fazer uma análise assim breve aqui para dizer se pode ou não pode ser um ponto de cultura, mas pelo que eu entendi, faz atividades culturais e educativas, então acho que vale a pena fazer o cadastro, tentar a certificação, sim, até porque tem muitos anos, né? Entendo que sim. O João da Morabe, eu também entendo que sim, pelo jeito as atividades elas são culturais, tá? A gente tem aí um incentivo para a política dos povos e comunidades tradicionais, de matriz africana e de terreiros, então entendo que é ponto de cultura. Também encaminho o cadastro, não entendi se foi reprovado, tentou e foi reprovado, o João? Faz novamente. Eu tive a devolutiva, que a gente teve um problema no CNPJ, no cartão CNPJ, né, porque foi feito lá atrás por uma pessoa de maneira errada, e a gente teve uma questão, né, no relatório de atividades, porque eu não consegui mandar com as atividades que a gente desenvolvia por conta dessa dúvida, sabe? Não, e aí... então manda com as... tá bom, é isso mesmo, manda com as atividades, você já tem atividades há mais de 3 anos, comprova sim, tem que mandar, com certeza. É isso que vai conseguir, que vai fazer a diferença. Nelson Mota, obrigada, Nelson. Nelson é o nosso parceiro, quem faz a mobilização e articulação aí há muitos anos. Nelson Mota ajudou muito a Rede Cultura Viva aí, nossos editais lá de rendimentos de aplicação financeira, enfim, ele está sempre ativo. Obrigada, Nelson. Fernando Góes, obrigada também pelo teu comentário, Fernando. E a Cecília... Desculpa, Cecília, eu entendo que aí são várias iniciativas, você quer fazer um reconhecimento, valorização aí de grupos de pessoas na área da música, né? Bom, vai ter que comprovar aí esses anos, eu não sei se tem aí esses 3 anos de atividade, mas enfim, se tiver alguma associação da comunidade, alguém que possa ajudar vocês a se organizarem, e através de um coletivo, né, de diferentes iniciativas, aí eu acho que vocês conseguem. Nesse momento é mais isso, assim, que eu tenho para falar. Mais quem aí? Fechei aqui as pessoas. Fechou esse bloco. Gente, assim, como apareceram aqui agora esse caso da Cecília, como a Carol está dando essas dicas, o que precisarem, tanto nós quanto a galera do SEIC, das lideranças da rede, vão estar prontas para ajudar.
que precisarem da gente no mandato. Pessoal, muitos conhecem a nossa equipe nas regiões, mas também pode mandar e-mail para a gente, que é cultura@lucianecarminati.com.br. A Manu vai botar aqui no chat. E a gente também vai ajudando na tudo que tiver ao nosso alcance para essa construção, beleza? Tentar fazer esses vínculos, né? Buscar esses na própria comunidade, né? No bairro de vocês, quem é que já tem atuação para conseguir ajudar mesmo nesse momento de organização. É isso, né? Eles fazem, têm atuação, mas como se organiza? A gente pode ajudar sim. Talvez, Caê, estou aí também à disposição, se você quiser, tá? Show. A gente pode ajudar a Cecília, vamos se ajudar. Tem um time grande aqui, uma galera com muita vivência, com muita história nessa jornada, que vocês vão... Quem não conhece, vai conhecer muita gente massa aqui. Vamos lá, mas... Maravilha. Posso só falar uma coisinha, Caê? Galera, aproveitando que o João ainda, espero que ele não tenha saído, só para esclarecer aqui que vieram sugestões tanto pelo chat, quanto pelo e-mail, quanto pelo WhatsApp. Então, só para avisar. Já existe um grupo de WhatsApp chamado Rede, que é das... Não é chamado, mas que é das Redes do Ponto de Cultura de Santa Catarina, que a gente pode enviar para vocês, a gente pode colocar o link ali do chat, né? A gente vê aí Gilson e Nelson, que são as pessoas que estão mais à frente, junto com outras pessoas. E tem muita gente pedindo para a gente aqui do mandato dar uma assessoria, né? Por isso, inclusive, a gente está fazendo essa live e agradecemos a Carol e queremos sim, Carol, ajuda, vamos ver, porque a nossa ideia é ampliar, quanto mais ponto, melhor, né? Então, vocês podem... E recomendamos que procurem os assessores do mandato de cada região, e se, Manu, não tem o contato, tal, pode escrever para a gente ali no e-mail cultura@lucianecarminati.com.br, e se vocês preencheram a lista de presença, para quem preencheu a lista de presença, a gente vai mandar esse material que a Carol passou, e a gente passa esses contatos, tanto os contatos regionais, quanto o nosso contato aqui, porque a ideia é a gente fazer uma força-tarefa, assim como o João falou, né, demarcou muito bem a questão, a gente precisa fazer uma força-tarefa para ampliar e realmente fortalecer essa política, em todas as regiões do estado, e assim como o João se dispôs ali no chat, a ir lá na Sila conta com a gente também lá na aldeia, a gente vai precisar que a gente se auxilie, porque a gente sabe que é uma coisa nova para muita gente, tá? Então que essa seja a primeira de muitas, e vamos se ajudar, vamos virar ponto. Hoje o pessoal do Cirquinho do Revirado de Criciúma virou ponto, e depois no final, se der um tempinho, eu falo quem está aqui presente, mas queria agradecer a presença de todo mundo. Aí. Vamos lá, tem mais 10 perguntas, tem mais 2 blocos de 5 para a gente encerrar. Vamos lá. Galera, vou pedir que quem puder, traz assim os seus pontos, né, para que a gente possa aí também, todo mundo poder compartilhar a sua jornada. Davi Melo. Primeiramente, boa noite a todos. Falo de Lages. O Gilson é da minha cidade também. E venho através, que eu sou presidente da Associação Musical Facsol, onde é um projeto cultural que a gente trabalha aqui na nossa cidade, com crianças, jovens e adultos, musicalização de aquelas crianças que querem aprender como tocar em uma fanfarra, né? Como eu sempre toquei desde 2003 como aluno e hoje, particularmente agora como presidente da associação, tanto eu quanto o Iago Roupa, também vice-presidente da associação. A minha pergunta é bem objetiva, em relação ao que a Carol comentou sobre a associação. No CNPJ, nós vai fazer 1 ano agora em novembro. Então, no caso, não daria para ser feita inscrição pelo CNPJ. Agora, em relação à pessoa física, se no caso for feito pelo edital ali, se a carta seria feita esse pedido da mesma forma ou não? Valeu, Davi. Nedi Terezinha. Opa, acho que a Nedi travou. Será que a... Acho que o vídeo da Nedita travou, a gente vai para frente, a gente volta para ela depois. Gilson, companheira, contigo. Boa noite, Caê. Boa noite, Caê. Boa noite a todas, todos e todos que estão na reunião. Rapidamente saudar o mandato da deputada Luciane Carminati pela iniciativa, saudar a Carol, Alexandre, companheiras e companheiros de rede. Tem muita gente aí da rede de pontos de cultura, Dona Clair, por exemplo, está na rede desde 2005, um dos pontos de cultura mais longevos de Santa Catarina é o Açor Sul Catarinense. Nos últimos anos, eu tenho ocupado a representação estadual da rede de pontos de cultura, com assento no Conselho Nacional de Pontos de Cultura. Não tenho aqui uma pergunta, apenas um comentário muito breve. E, primeiro, em saudar essa iniciativa, acho super importante a gente ter iniciativas dessa natureza de aproximação
da Política Nacional Cultura Viva com essas instituições de base comunitária. Quero reforçar também rapidamente a fala do João e corroborar com o que ele falou. É importante a gente lembrar que o recorte do programa Cultura Viva é exatamente trabalhar com cultura de base comunitária, com as pessoas que são detentoras do seu saber, dos seus fazeres e saberes, que fazem cultura para si, para os outros, para os seus demais, para a sua comunidade. Isso é muito importante. É um programa, uma política nacional também de base progressista, não se enganem com isso, é uma política cultural que resistiu ao golpe da Dilma, que resistiu a esses anos terríveis de governo Bolsonaro, que tentou, de todas as formas, derrubar o programa Cultura Viva, que não caiu porque foi lei. A lei surgiu a muito custo, essa lei surgiu depois de 10 anos de disputa, uma disputa política forte dos pontos de cultura. Ela surge também para facilitar o acesso das instituições culturais aos recursos públicos, não é à toa que o número dela é 3.018, quem trabalha em prefeitura vai lembrar que tem a 3.019, que é o Marco Regulatório de Organizações da Sociedade Civil, que foi baseada na Lei Cultura Viva, então é importante fazer esse recorte, e dizer que a rede estadual, ela vem agora num processo de remobilização, o edital de pontões de cultura vai nos ajudar nesse sentido, a gente está estruturando um grande projeto para conseguir subsidiar a rede no sentido de chegar próximo das pessoas. Já é uma rede descentralizada, em cada território nós temos um representante da representação estadual, depois a gente passa esses contatos para o gabinete, e é importante deixar registrado que estamos estruturando um grande processo que vem aí, a partir do ano que vem, se tudo der certo, para a gente conseguir reativar a rede, ampliar a rede, em especial dos territórios de maiorias que são subrepresentadas, que são pouco representadas, tanto nas políticas públicas, quanto nas instituições, nos cargos públicos, de forma geral, e a gente está aí para ajudar. Então, o nosso contato vai estar junto com o pessoal do gabinete, o grupo do WhatsApp está aberto para quem é ponto de cultura, para quem quer ser ponto de cultura, para a gente conseguir fazer essa troca e conseguir desenvolver, de fato, essa cultura de base comunitária em Santa Catarina, tão necessária, a gente vê pelas falas das pessoas que estão participando da reunião. Obrigado e um abraço a todo mundo. Valeu, Caí. Valeu, Gilson. Então, viu, galera, a gente vai botar depois, compartilhar lá o contato da Rede dos Pontos, assim como o Gilson, que é uma liderança dessa nossa jornada, tem muita galera aí que vai colaborar. A Nedi Terezinha, acho que ela travou, não sei se ela voltou. Nedi Terezinha Locatelli. Não sei se tu está contemplada, companheira, mas estava escrito e caiu. Bom, vamos em frente. Lúcia. Lúcia, Oi. Oh, bora lá. Boa noite a todos. Estou falando de Joinville, Santa Catarina, claro, né? Nós somos uma instituição que já existimos há mais de 14 anos, inclusive fazemos algumas coisas sempre aí em parceria com o João é um grande parceiro, né, João? E nós somos um grupo bem diversificado. Nós temos a cultura indígena, nós trabalhamos também com a inclusão LGBTQIA, temos um grupo de artesanato, então é um espaço que agrega muitas atividades, as atividades que não tem onde se coloca nesse espaço, que é uma parceria com uma outra instituição, que é o Círculo Operário. E, assim, a nossa pergunta, quando eu levantei a mão, era sobre o cadastro. Mas, durante as perguntas, eu acabei de fazer o meu cadastro. Opa, que notícia boa! Pois é, não estava conseguindo, tentei fazer antes do mês de agosto, né? Mas agora eu acabei de fazer, então eu estou contemplada nas respostas e também na minha tentativa. Obrigada. Obrigado. E parabéns à deputada Luciana Carminati, também o deputado Marquito, e todas essas pessoas que estão aí envolvidas, tentando, nos ajudando a estar buscando essa nossa inserção no mapa cultural do país e do Estado. Obrigado, Lúcia. Nedi, quer retomar porque estava escrita? Eu sei que travou e já está de volta, então, como já estava escrita, pode fazer a tua pergunta. Ela mandou um comentário aqui. Nedi? Bom, então vamos em frente. Liberdade na gaiola. Conta para nós aí, faz tua pergunta.
Pode fazer a tua pergunta. O microfone está fechado. Boa noite, pessoal. Lenilson Luiz, idealizador do projeto Liberdade na Gaiola. Na verdade, eu não tenho ainda uma pergunta formulada. Eu vou contar um pouquinho sobre o projeto, vai ser bem breve. Viemos de uma cultura aí, uma cultura que, entre aspas, não é cultura para ninguém, aprisionar passarinhos em gaiolas, né? Meu pai veio dessa cultura e aí, consequentemente, a gente também veio. Meu pai adoeceu, teve leucemia, mesmo assim mantinha os passarinhos presos em gaiolas. O meu pai veio a faltar. Daí surgiu o projeto Liberdade na Gaiola. Mudar a forma de pensar, transformar as gaiolas que um dia aprisionaram um passarinho e passa a ser um tratador de passarinhos. Eu sou da cidade de Barra Velha, todas as escolas e todos os CIs da rede municipal, eu instalei uma gaiola dessa devidamente transformada, fiz uma breve apresentação junto aos alunos e aos professores. Algumas escolas particulares também aderiram ao projeto. E no meio desse caminho eu também fui diagnosticado com uma doença. Eu também tive aí câncer no estômago, estou em acompanhamento, já fiz a cirurgia de gastrectomia total, que é a retirada do estômago. Enfim, só para finalizar, eu estou muito contente em fazer parte dessa primeira reunião, espero fazer parte em muitas outras. E eu vou tirar minhas dúvidas aí com um amigo que me indicou essa reunião, é o Sementes da África, que ele está assistindo aí, é o Carlos Mancala. E mais para frente a gente volta a conversar. Eu acho que assim, o Liberdade na Gaiola veio e precisa ganhar espaço e está voando muito alto. Deus abençoe a todos, pessoal. Meu nome é Lenilson Luiz. Bem-vindo, camarada. Conte conosco. Vem para essa jornada, assim, será muito bem acolhida aqui na Política Cultura Viva. Então, vamos... Uma coisa que eu esqueci, eu também me formei em pedagogia, hoje leciono na educação escolar quilombola no Itapocu, cidade de Araquari, onde na quinta-feira uma centenária descendente de quilombos completará 105 anos de idade. Então, assim, vamos sim dar credibilidade a esse pessoal, vamos resgatar nossas raízes, né, negras, indígenas, e enfim, Deus abençoe a todos. Obrigado, companheiro, está se entranhado aqui no Cultura Viva, viu? Bem-vindo. Então, vamos com a Filomena, a gente encerra o bloco de 5 para a Carol fazer as considerações e os últimos inscritos vão para as últimas perguntas. Então, Filomena, contigo. Boa noite a todos e a todas, parabéns por essa iniciativa, a deputada Luciana Carminati e toda a sua equipe. Eu a conheci há 10 anos atrás, quando eu participava ainda da Economia Solidária, e ela foi uma das pioneiras lá na Frente Parlamentar da Economia Solidária, criada na LESC, lutando pelas nossas causas e recursos, né? E sempre acompanho todas as suas ações e sempre dou meus parabéns, porque realmente ela é uma pessoa que faz a diferença. Não, eu sou de Itajaí, trabalho aqui na Associação ProArte de Itajaí, que o ano que vem completa 40 anos de idade, a ProArte, e nós trabalhamos com projetos socioculturais voltados principalmente para crianças e adolescentes, famílias de baixa renda, com formação continuada, tanto nas escolas como na própria sede da ProArte, com cursos, com bolsas integrais. Nós temos hoje 12 alunos ali, se não me engano, com bolsas integrais, várias parcerias. Atendemos também, temos parceria com a Fundação Cultural de Itajaí, oferecendo o nosso espaço para oficinas de programas que a Fundação tem, como Arte nos Bairros, por exemplo. A gente participa também, parceria com o Conservatório de Música de Itajaí, etc. A gente tem, olha, muitas atividades mesmo. A minha pergunta é bem simples. Eu estava lá atrás falando sobre as cartas de reconhecimento. Eu gostaria de saber se essas cartas podem ser emitidas por coletivos não formais, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Políticas Públicas, o próprio conservatório que não tem o CNPJ. É isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Filomena.
Nedi, será que agora tu consegue fazer tua pergunta? Daí a gente faz a tua pergunta e vai para a Carol. Alô? Ah, Você... agora deu, agora deu. Ok, obrigada. Meu abraço para Carol e Alessandre, que conhecem o Talham. E uma alegria conhecer a todos os demais aqui hoje à noite. Minha pergunta é bem objetiva, simples, tá? Quando preenchemos a inscrição de pessoas físicas, tem a pergunta no final se quer ser ponto de cultura ou não. Isso vale para pessoa física ou só para coletivo e pessoa jurídica? Outra questão. Quem não é ponto de cultura ainda, pode fazer inscrição para o mestre Lucindo? E uma última questão. Sobre a Lei Cultura Viva em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados que mais tem diversidade linguística do Brasil. Se não o primeiro, o segundo, tá? E então não sei se isso está contemplado ou não conheço o projeto de lei Cultura Viva Santa Catarina, mas seria interessante, eu diria até que é necessário, que a questão da diversidade linguística fosse incluída, tá? Nós temos aqui em Santa Catarina o Guarani, já inventariado como língua de referência cultural brasileira, o Talham, que eu faço parte, tá? Nós temos da etnia alemã que está para ser certificado, talvez ainda esse ano, né? E nós temos ainda, aqui em Santa Catarina, uma entidade de atuação e reconhecimento mundial na questão da diversidade linguística, trabalhando em todo o Brasil, que foi, inclusive, antes do próprio IFAM e do MIN, que ela trabalhou essa questão, né? Nós temos dentro da Universidade Federal de Santa Catarina a cátedra da Unesco, e o Itamaraty nomeou aqui para Santa Catarina o ponto focal, né, que é o professor Gilvan, para o Atlas das Línguas do Mundo. E nós não temos isso nas políticas culturais do governo de Santa Catarina. Então, nós precisamos conversar sobre isso, tá? E ver como incluir isso na cultura viva, que é uma questão que ainda quando eu estava no Patrimônio Material há 10 anos atrás, né, no Conselho Nacional da Cultura, nós já discutíamos, certo? Eu estou à disposição, e isso diz respeito a todas as etnias, não só o Talham, que já foi reconhecido, o Guarani, né, que também já foi reconhecido, a todas as etnias. Isso é uma questão extremamente séria. Obrigada. Muito obrigado, Nedi. Vamos ter que conversar também depois um pouco mais. Carol, acho que já dá para a gente fazer aí um bloco de respostas, daí a gente vai para a última leva aqui de perguntas, tem 3 pessoas inscritas. Então, começando aqui pelo Davi Melo, eu não anotei direito, não estou lembrando da pergunta dele, gente, e agora? Ele está aí? Posso Davi, fazer a pergunta? pode, por favor, me lembrar? Sim, a respeito assim, Carol, novamente, a pergunta... CNPJ, pessoa física, certificação, qual é a dúvida? Tipo assim, a minha dúvida é que a gente tem o CNPJ da nossa associação, vai fazer 1 ano agora em novembro, dia 1º. O que acontece? Pelo que eu percebi aqui para fazer a inscrição, que nem a outra pergunta, é sobre, a gente, como eu, no caso, não sou ponto ainda de cultura, eu quero começar do zero. Nós, como pessoa física, dá para fazer a inscrição, mas precisa da carta essa, no caso? Para comprovação? Tá, se for no cadastro da Cultura Viva, aí você não vai ser ponto de cultura como pessoa física, você vai usar o seu CPF para representar um coletivo ou um grupo, ok? E aí você consegue comprovar aí a atuação que você tem. É isso. CNPJ, sim, vai precisar mais 2 anos de atuação. Para Então, você ser ponto de cultura e entidade, né? Então, no caso de pessoa física, então eu teria que fazer parte de um grupo.
Ponto de cultura é um grupo, é um coletivo, não é pessoa física, entende? A pessoa física vai representar. Entre o coletivo, vocês vão tirar uma pessoa, escolher uma pessoa que possa fazer essa inscrição, esse cadastro. Mas ponto de cultura não é uma atuação individual. Entendi. Porque quando a gente faz esse cadastro como pessoa física, ele aparece assim, como sou responsável pelo ponto, ou pontão de cultura, ou trabalho no ponto, ou sou parceiro de um ponto. Qual dessas opções a gente colocaria? Ah, tá. Você vai colocar como representante. Como responsável, no caso, né? Como responsável. Quais são as 3 opções? Responsável, representante... Aqui, na verdade, aparece assim, ó, sou responsável pelo ponto, pontão de cultura, trabalho no ponto, o pontão de cultura, ou sou parceiro do ponto, ou estou ajudando a cadastrar. Tá. Enfim, é isso. Você não é o responsável, né? Eu sou responsável. Você é o responsável? Isso, então, eu sou... Ok. Então, tá. Então, você vai escolher responsável mesmo, é isso. Daí só coloca o nome do ponto, no caso, o que seria, né? Isso, qual é o nome desse coletivo? Porque aparece entidade, ou coletivo, ou pontão, né? Pelo que eu percebo. Então eu colocaria como pontão, no caso, né? Porque o restante dali, ou sem constituição jurídica. Como grupo. Como coletivo sem constituição jurídica, né? Isso, como coletivo. Grupo ou coletivo, né? Olha, muito obrigado, Carol, por essa dúvida, que já esclareceu muito, porque a gente está precisando fazer alguma coisa aqui na nossa cidade que precisa nessa área da cultura. Então, tá bom. Bom, se eu não ajudei, tu faz um contato comigo lá na SCDC, tem telefone e tudo mais, posso colocar aqui, inclusive. Eu já vou copiar e vou botar aqui novamente, ali no grupo. Tudo bem, só essa dúvida, mas muito obrigado mesmo, tá? Tá bom, Davi, obrigada a você pela pergunta. Gilson é nosso parceiro, assim, gente do céu, né? Bom, enfim, gente, eu consegui trabalhar na Fundação Catarinense de Cultura, lá como gestora da rede, muito porque a própria rede trabalhou comigo, né? Todo mundo, assim, a gente se ajudava para as coisas saírem, e isso foi muito legal, parceria certa e deu certo. Enfim, o Gilson é outra pessoa que vocês também podem contar e pedir ajuda, eu vou botar o telefone dele ali no chat. Obrigada, Gilson. Então, bom, a Lúcia conseguiu fazer o cadastro, ok, que bom, então deu certo. Boa sorte também, vamos ver se vai ter a certificação. Lenilson, me solidarizo aí com você, com as tuas questões, e também a gente está à disposição, se precisar de ajuda para participar da rede, acho que eu, Caê, Manu, a gente está aqui para ajudar vocês. Projeto que vocês tiverem. A Filomena, se pode carta sem CNPJ? Filomena, eu entendo que não, eu entendo que tem que ter um CNPJ, de uma entidade ou uma instituição mesmo, formalizados, para essa carta de reconhecimento. Enfim, por enquanto é isso que a gente tem. Vamos ver se porque tem algumas coisas que saíram da própria comissão de análise, né? Essa comissão que faz análise, hoje ela está acontecendo dentro da SCDC, são os servidores que estão fazendo, mas essa comissão de análise é inclusive com representação da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, e isso foi um dos critérios que saiu dessa comissão, não está na instrução normativa, então isso também vai ser revisto. Vamos ver se isso vai permanecer. E a Neidi tem 3 perguntas. CPF para ponto de cultura. Você está perguntando para a inscrição do Sérgio Mamberti? Espera aí, o mestre Lucindo, é isso? Mestre Lucindo, você não precisa. Para mestre, você pode fazer inscrição como pessoa física. Sim. Mas lá, quando você termina a candidatura, de preencher as informações de um mestre, pessoa física,
tá lá a pergunta se quer ser ponto de cultura. Ah, tá. Então, tá levando em consideração o portfólio, e aí vai ter essa análise. Se o mestre está representando, se vai ser um ponto de cultura. Porque eles fazem essa pergunta, porque às vezes não. O mestre não quer ser ponto de cultura, entende? Mas Sim. já deixa lá para passar por uma seleção, para passar por uma análise. E Muito aí ser obrigada. reconhecido. Vai ser isso. Sim, muito obrigada, E entendi. o Talian, eu não lembro agora como isso, se isso pertence, se está reconhecido dentro do projeto de lei Cultura Viva, né? Tem lá ações estruturantes. Eu não sei se você vai conseguir se reconhecer dentro dessas ações estruturantes, Nedir. Mas, enfim, o projeto já está aí está dentro das comissões da Alesc. Mas assim, ó, o Talian, não é o Talian, é a diversidade linguística. Sim, falei italiano, mas Existe. pensando na diversidade linguística. Sim, Certo, na ok. diversidade linguística tem legislação federal de 2010. Uhum. Então, se ela tem legislação federal na área da cultura de 2010, ela não pode, como está excluída dos fontes de cultura. Sim, não. Com certeza que não. Excluída não está, né? A abrangência que tem o Cultura Viva, às vezes o nosso problema até é esse, né? Tão abrangente. Só que como ela não é uma questão amplamente discutida, ela tem um conhecimento restrito. Então, o que nós estamos propondo é que isso seja discutido, conhecido, porque a língua é totalmente comunitária. Eu vou sugerir, Nedir, depois vou te chamar para a gente conversar sobre, para ver se de repente se cabe ainda deixar mais específico no Cultura Viva ou até uma outra ação ainda mais destacada. Vamos construir isso, então. Nós estamos depois. com previsão de uma conferência temática sobre isso. Vamos conversar sobre. Estamos aqui para ser instrumento desse movimento, com certeza. Tem mais gente da diversidade linguística aqui, tá? Hoje à noite. Conversamos, Nedir. Bom, fechou aqui o bloco. Obrigada. Pode. Então, vamos. O Cristiano, nosso companheirão, estava aqui, mas acho que deve ter acontecido alguma coisa. Vamos às últimas duas perguntas. Opa, Cristiano voltou, maravilha. Então, Cristiano. Sim. Rapidinho, boa noite. Quero agradecer e parabenizar o mandato da Luciane Carminati aí. Agradecer a Carol, né? Não podíamos estar melhor representado lá em Brasília. Que bom. A vasta experiência que ela tem e, sobretudo, uma boa vontade imensa. A minha participação aqui é só para tentar esclarecer para uma companheira que estava com dificuldade de salvar o arquivo. Eu fiz um teste aqui. Como os campos são obrigatórios, realmente ele não vai deixar salvar se não for preenchido. Então, companheira, se tens informação que vai complementar depois, coloca uma letra ou um ponto ali para preencher aquele campo e salva. Aí depois tu voltas lá e complementa o cadastro da tua proposição, do teu projeto, da tua proposta. Tá, então é isso que você está se referindo à inscrição mesmo do edital. Isso, no mapa cultural lá, né? Tá certo. Porque são todos campos obrigatórios, né? A única coisa que ele não pede é lá quando tem os últimos dois, que é para subir arquivo. Aí ali pode deixar assim, mas onde tem campo ali, põe um ponto, uma letra, se for para concluir depois, e aí consegue salvar. Eu fiz o teste agora há pouco para ver se era isso mesmo e está funcionando. Olha tá bom? É só isso. É ótimo, né? Adoro isso. Legal, Cristiano, muito bom. Adoro a Thaís, né? Era a dúvida dela, né? Eu acho que ela não está mais aqui. Isso, sou do Ponto de Cultura Biblioteca Rural, do Instituto Caracol, fiquei rodeio. Tá bom? Boa noite. Valeu, companheiro. Mais um companheiro nosso aqui mostrando que o clima da rede é esse, galera. É ajuda, é colaboração. Nilian Tavares. Nilian? Bom. Daqui a pouco ele volta. Robson, pode ir indo, Robson. Opa, pode ir, Robson. Tá desligado o microfone. Prontinho? Pronto. Pode ir. Boa noite a todos, todas, todos. Gente, que maravilha, que encontro maravilhoso, delícia. Políticas públicas para as pessoas, né? Que delícia. Eu estive em Brasília na segunda Conferência Nacional de Cultura, participo dessa há um tempo já, desde 91, teatro, em São Paulo do Sul, 91, já são 32 anos de batalha, e há um tempo eu estou trabalhando com a questão de ter um ponto de cultura na cidade. Aí tem uma questão que me incomoda bastante, tem uma associação, que é a Associação Multicultural Panastéria Teatro e Cinema,
Só que essa associação está vivendo um momento conturbado financeiramente, porque a gente passou por pandemia e eu trabalho especificamente com arte. E claro que as contas todas avermelharam, né? A pergunta é, eu me inscrevo e lá na frente eu vou precisar apresentar uma CD municipal, federal, estadual. Como é que funciona? Isso já está posto. E, de novo, vou dizer a João, que fala linda dessa tua, João de Joinville, amigo. Manu, que bom te ver por aqui. Deputada, que mulher espetacular que você é. Que maravilhoso. É isso, gente. Meu companheiro. Nilian, vamos ver se Nilian está... Eu não entendi a pergunta do Robson. Eu acho que o Robson é que travou um pouco o áudio do Robson. O que você... Mas, Carol, acho que no sentido de vai precisar de certidões negativas, né, Robson? Isso. Se lá na... Se vai precisar de certidões negativas para fazer a inscrição, para cadastro? Mas lá na frente, para poder acessar as satisfações, para poder tocar projeto, ensino ponto de cultura, eu vou ter... Porque, assim, deixa eu explicar já que travou, né? A pandemia pegou quem trabalha especificamente com arte, que é o meu caso, da minha associação, e deixou no chão, né? E aí a gente está se erguendo a duríssimas penas. E ainda eu sou petista na minha cidade, então a gente fica muito marcado, assim, economicamente. Quem sabe o que é. Sim. Robson, para receber o recurso, você vai precisar... você pode participar, hoje em dia a gente pelo menos já inverteu isso, né? O processo de análise, da seleção do teu projeto, você não precisa apresentar as certidões, mas na hora da transferência do recurso, aí você, se for para a entidade, se você enfim, participar como entidade, aí vai precisar, sim, das certidões. Porque para pontos de cultura, editais para pontos de cultura, vai ter para pessoas físicas também, entende? Você pode daí tentar para pessoa física. E espero que as coisas se resolvam até lá. Que eu penso que como pessoa física, eu tenho menos currículo que a associação, né? Tem todo um estofo que eu não carrego em mim, embora a associação esteja sobre os meus ombros a vida toda, né? Mas ela tem coisas e ações maiores do que a de Robson, pessoa física. Mas aí se você teve envolvido nisso tudo, é a tua trajetória de vida, você comprova sim, com certeza, imagina. Se você teve junto nessas ações, está no teu currículo, manda ver, manda. Faz o teu cadastro como pessoa física. E representa aí essa entidade, esse grupo, esse coletivo de pessoas que vocês trabalham. Não deixa isso de fora, não. Ao contrário, né, gente? A gente não se resume a CNPJ e ao contrário. Enfim. Joia, valeu, companheiro. Acabaram as nossas inscrições, então, antes de eu poder agradecer a Carol, quero passar aqui o Nelson, que é um recadinho rápido, 30 segundos. Acho que a presença da secretária Márcia Hollenberg vai estar aqui no estado. Então, Nelson, está aí, 30 segundos. Boa noite. Então tá. A Conferência Municipal de Florianópolis vai ser dia 23 de outubro. E a Carol está ajudando muito, nós estamos articulando para vir a secretária nossa, do Cultura Viva, que é a secretária nacional, a Márcia Hollenberg. Está quase acertado, né, Carol? Que ela venha, mas o que eu quero fazer com ela aqui, ela vem para a abertura oficial da conferência, mas eu gostaria que a gente fizesse uma reunião desta rede aqui, do Cultura Viva, dos Pontos de Cultura, com ela. Nós vamos levar ela na Assembleia Legislativa para conversar com os deputados, conversar com o presidente da Assembleia para pressionar o andamento do projeto Cultura Viva. Outra agenda dela vai ser na UFSC, tá, com a vice-reitora, e também uma conversa com a gente. Vamos ver se a gente consegue fazer a transmissão dessa reunião para o interior também, que a gente fez com o João Pontes, tá bom? É isso. Valeu, Nelson. Ótimo, Nelson. Parabéns aí por essa articulação, viu? Chegou o ofício lá, esse convite. Foi o Nelson lá na Prefeitura de Florianópolis. Muito bom. Muito bom. Vou passar aqui para a Manu deixar um recado final, antes de eu poder me despedir da Carol.
Manu, que fez um movimento, junto com a Bal, nossa equipe, todo mundo, toda a nossa assessoria regional. Então, Manu. Pessoal, só queria agradecer mais uma vez a todo mundo que recebeu o nosso chamado. A gente literalmente chamou as pessoas ontem, né? Porque confirmou a nossa data assim em cima. Então, a gente chamou todo mundo ontem, tivemos mais 157 pessoas aqui, a gente não esperava tanta gente. Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada a mim, que a todo mundo que abraçou. E eu vou permitir dar licença aqui para a Janaína do Biriba, né, do Circo Teatro Biriba, que está com a gente aí. A Jana me falou o quanto é importante a gente ter esses encontros, olhar olho no olho e não só trocar e-mail, né? Então, muito obrigada, a Jana está certíssima. Queria também registrar a presença de todas as regiões do estado de Santa Catarina. Isso é muito importante, porque a gente tem a tarefa, gente, de ampliar esses pontos. Então, vamos se ajudar, vamos aproveitar aí, porque como lembrou o João, né? A gente não tem tanto tempo assim. Então, vamos se cadastrar, vamos buscar. Com certeza foi muita informação hoje. Então, busquem os assessores locais. Tem aí o nosso e-mail para vocês procurarem e mandarem dúvidas. E também queria registrar a presença e agradecer, além do Alexandre, Carol, deputada, Caê, todos os nossos assessores e a Bal que puxaram aqui, Cris, que puxaram essa organização. Também queria agradecer a presença do MST Santa Catarina, que está aqui o pessoal da Casa de Barro, está aqui a Juliana Andrea, nossa coordenadora estadual, está aqui a Paola, também a UMAB, Movimento das Mulheres Atingidas nas Barragens, também o Movimento de Mulheres Camponesas, assim como diversos outros movimentos. Eu estou vendo o pessoal da FECAT, da Federação de Teatro, estou vendo o pessoal da Prodança, pessoal de dança, estou vendo o pessoal da Rede de Circos, estou vendo o pessoal da Cinemateca, e muitas outras aqui que colocaram, que certamente eu vou esquecer. Então, obrigada, contem com a gente, vamos aproveitar, né, Carol, tu é maravilhosa, e eu até ia citar cidades, mas é tantas cidades que eu nem vou citar, tá bom? Obrigada. Carol, minha companheira, deixar de fazer a tua saudação final, muito obrigado em nome de toda essa galera que está aqui, tenho certeza que está todo mundo com o coração aquecido, quem passou, quem ainda está, em nome da Lu, né, de toda a companheirada aqui do mandato. Muito obrigado, minha amiga. Você é uma luz assim na nossa jornada. Fez tanto por nós aqui. Tenho certeza que está semeando coisas lindas por esse Brasil todo. Muito obrigado pelo teu sim na luta diária. Sexta-feira eu estou indo lá para Macapá apresentar o Cultura Viva lá em cima, nossa, na fronteira. Muito bom, gente. Lindo esse momento aqui. Mais de 150 pessoas na sala, é incrível. Vocês dois agitaram demais. O Manu mandou vários e-mails. Vão organizar isso, todas as dúvidas e tal. Muito bacana, gente. Eu agradeço demais isso e estou à disposição, a SCDC, os outros diretores. Se a gente precisar, vamos fazer outra rodada dessa, tá? Quando quiserem. Vamos lá, que Santa Catarina está lá dentro do Ministério, então vamos aproveitar isso, ok? Gente, a hora que vocês quiserem. Obrigadão. Muito obrigada. Caê, se tu puder publicar de novo ali a lista de presença, enquanto o pessoal abre aqui as câmeras para a gente tirar uma foto, e eu não posso jamais deixar de registrar a presença de várias pessoas indígenas, quilombolas, que para a gente também é muito importante ter vocês aqui. Assim como a colega falou antes da questão negra, a gente precisa correr para ontem, fazer esse assessoramento e trazer, acompanhar, então nos procurem, tá? A gente está aqui para vocês, como disse a Yara, a gente tem essa demanda aí. Então, muito obrigada porque vem. Eu sei que é muita informação às vezes, mas não tenham vergonha de nos procurar, que a gente está aqui para contribuir, assim como o Ministério, tá bom? Agora a gente tem o Ministério, Cidadania e Diversidade Cultural é essa pauta, é pauta indígena, é pauta LGBTQIA+, é pauta da diversidade, tá? É cultura negra, é na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural que a gente vai encontrar essa representação e essa força lá dentro. Santa Catarina precisa muito dessa secretaria. Vamos combinar que isso é fato. Vamos trazer essa pauta para cá. Com força. Gente, foto tirada. Então, só queria lembrar que em novembro, posso dar um spoiler, Caê? Tô dando. Em novembro vai ter um seminário, pode falar? Fala aí. Não, porque a gente tem que deixar tudo pronto. Então pode falar. Gente, muito obrigado em nome da deputada Luciane Carminati, toda a nossa equipe, a galera está aqui. Um beijo no coração de cada um, de cada uma. Muito obrigado a todo mundo que atendeu esse convite. A missão é grande, é cultura viva, é cidadania cultural, é democracia, é território, é liberdade, é pluralidade, é diversidade. É tudo que Santa Catarina está precisando diante de uma, infelizmente, gestão aqui nesse estado fascista, com graves problemas. Vem coisa pesada pela frente, então estejamos reunidas, reunidos e reunides
porque cultura viva é resistência e é construção de identidades. Bora lá, contem com a gente, mandem e-mail, chama a gente no WhatsApp, que a gente está aqui para trabalhar nessa linda teia que é a Cultura Viva. Um beijo para todo mundo, boa noite, e a gente vai respondendo vocês, viu? Beijo grande, gente. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Muito bom revê-los. Até a próxima. Obrigada. Beijão. Boa noite, gente. Boa Até noite. a próxima. Só não fechem que eu estou copiando o chat. Boa noite a todos. Valeu, Obrigado. Gilson. Valeu, Parabéns. Valeu, Caê.